E vou agora mostrar para vocês. Eu vou tomar a liberdade de dar uma passada rápida num link. Deve estar abrindo para vocês aí. Nós estamos na página do Brazilian Journal of Development. É uma revista acadêmica, né? Multidisciplinar, onde eu acabei de saber, faz mais ou menos uns meia hora, 40 minutos, que recebi a mensagem de que foi publicado um artigo que mandei com alunos, né? Amanhã ou depois, quem sabe serão vocês, né? Alguns de vocês, a gente venha trabalhar junto, é a maior vontade que eu tenho, né? Estou super feliz de estar dando essa disciplina para vocês. E aqui, nesse caso, foi um trabalho que foi feito com o pessoal da saúde, né? Em particular, 2 alunas de enfermagem, tem um outro professor que é doutor de hospital médico, né? A gente é doutor de academia, o cara é médico, o doutor Ayrton. E, bom, e a gente está com esse trabalho fresquinho aqui, saúde mental dos profissionais de enfermagem em tempos de pandemia de Covid. A gente fez esse trabalho porque, enfim, é o assunto, há um ano, mais de um ano, é o assunto que se fala, é a Covid, só que a ênfase, até naturalmente, é na população que está sendo atingida duramente, claro. A gente tem que falar disso, tem que, enfim, estudar. Mas a gente resolveu olhar para o dia a dia do pessoal da enfermagem, as pessoas que ficam lá no hospital e que dão esse acolhimento imediato, esse atendimento, né? São pessoas que estão há mais de um ano, gente, submetidas a uma vida duríssima, né? De estar à disposição e de vivenciar situações de extremo sofrimento, não só físico, sofrimento psíquico mesmo, lidando com as famílias, enfim. Então a gente fez um levantamento simples, né? Não é algo que a gente conseguiu fazer no momento, avaliando no ano de 2020, basicamente, né? Algumas questões que estavam afetando o pessoal da enfermagem. Então, só para vocês saberem que as coisas que a gente debate, conversa em sala, de repente podem crescer, a gente pode trabalhar e gerar, enfim, publicações que possam difundir esses estudos para outras pessoas, né? Para sensibilizar outras pessoas. Estou falando isso porque eu confio muito em vocês. Eu acho que teremos bons trabalhos, né, no mês de junho, quando vocês vão dar as aulas aqui. Eu vou ficar, né, só orientando, organizando naqueles seminários, e já quero deixar assim no ar a possibilidade de alguns desses seminários, dependendo do interesse de vocês, claro, disso virar, se desenvolvido para virar artigo no Congresso de Iniciação Científica, que vai acontecer em outubro na Univap, que acontece todo ano, né? Há mais de 20 anos. Então aqui é só para vocês verem, foi uma equipe de 4 pessoas, não precisamos detalhar muito, mas é só para falar então. Eu queria mostrar alguns dados aqui. O que a gente fez? A gente analisou medidas, dados estatísticos, né, com número de funcionários, número de afastamentos, número de faltas e gasto com horas extras, essas coisas, para avaliar como é que estava isso no hospital, né? E aqui é um hospital da região. O quadro de funcionários teve uma alteração, mas uma alteração pequena. Aqui a gente vê o número de afastamentos, olha, 2019 para 2020, para comparar antes e durante a pandemia. 12 afastamentos nas equipes de enfermagem o ano inteiro. E o ano passado pulou para 31. Então, mais que o dobro, aí, quase o triplo de afastamentos, devido em grande parte à questão da Covid, né? Que mais que a gente tem nos dados aqui? A gente avaliou uma outra questão que são as faltas, né? As faltas mensais. E aí foi de 15, né, para 30, sendo que o que mais aumentou aqui foram os motivos aleatórios, né? Quando a pessoa não tem uma definição ali, ela faltou, né? E a gente conseguiu conversar com algumas dessas pessoas e tem de tudo um pouco, mas tem a coisa da depressão, de estar desanimado, estar sem pique, e o cara tá no limite ali, sabe? Então aconteceram algumas faltas nesse sentido. Outra, falecimento de parentes, às vezes são parentes que não, aquilo não está coberto pela CLT, não é abonado, mas às vezes é aquela tia que é muito importante para você, a avó, enfim. E então ocorreram faltas nesse sentido também. A gente atribui isso em boa parte à questão da Covid, né?
Por fim, os custos de horas extras, então a gente tem também uma avaliação, aumentou bastante, o hospital teve um aumento de 27% de gastos, porque as equipes tiveram afastamentos, faltas e as pessoas que estão ali, às vezes não podem ir embora, né? Tem que ficar, enfim. Então, o aumento de horas extras a gente não monitorou também. Enfim, era só para compartilhar isso com vocês, né? Não é um assunto delicado, não é um assunto simples, mas eu acho que nosso papel na academia é esse, né? A gente trazer essas questões, né? Para todo mundo. Né? Muito bem. Agora a gente vai começar a proposta de hoje e vou ser bem sincero para vocês. Também não é nada leve, mas a gente precisa falar dessas coisas, né? E aqui eu sei que a gente já tem uma relação de confiança mútua, quer dizer, eu sei que vocês têm a sensibilidade para o que eu vou falar e ao mesmo tempo eu acho que vocês confiam na seriedade do que a gente quer trazer, né? Mesmo quando é algo um pouco mais pesado, enfim. O que a gente vai mostrar hoje é um seminário que ele foi feito em grande parte, né? Eu estou aqui quase de porta-voz de uma pesquisadora, tá? Digamos que mais de 80% desse trabalho não fui eu que fiz. Eu estou trazendo isso, conversei com a professora Cláudia Regina Lemes, que é uma pesquisadora da área de família e, dentro disso, de violência no contexto familiar, né? A área onde ela trabalha. Eu achei que era muito importante, especialmente nesse mês, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, eu achei que era importante trazer esse assunto. Então, estou mostrando para vocês, vai ser uma visão histórica, porque é o que a gente gosta de fazer, né? Esse passeio histórico para contextualizar, mostrar como as coisas vêm se constituindo do jeito que estão agora. E se é verdade que a gente tem páginas tristes na nossa história, estou falando do mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Também é verdade que nós temos pessoas jovens, dispostas e em quem a gente deposita a nossa esperança, a nossa confiança. Então, tá aí. Família, família, né? Citando os Titãs, uma história em construção. Gente, a qualquer momento, como sempre, vocês podem ficar à vontade para comentar, né? Então, na família, o que acontece? O indivíduo aprende a se relacionar com os outros, né? Tem uma questão social, né? Não só dentro da família, mas aqueles encontros familiares, enfim, as visitas. E também é na família que surgem as primeiras noções de hierarquia, né? Aquelas broncas que o pai e a mãe dão de vez em quando, enfim. Isso por um lado. Por outro lado, também no contexto familiar, a gente aprende a reproduzir modelos, padrões. Principalmente quando a gente fala, quando a gente pensa naquela família onde os filhos são pequenos, né? E muitas vezes existe até uma preocupação sincera, né? Da família de, cuidado como a gente fala com as crianças, né? Cuidado e tal. Mas a criança ela está muito atenta, não só ao que se fala, mas ao que acontece, né? A criança é muito esperta, né? Então, muitas vezes os exemplos, né? O gesto, enfim, a conduta é algo que pode até marcar mesmo a vida dessa criança, mais do que simplesmente aquilo que se fala, aquilo que se faz, né? Muito bem. Isso pode ser bom, pode ser ruim, em certas circunstâncias é um pouco de cada coisa, né? Vamos lá. A história, uma trajetória aí, vamos colocar, da repressão no contexto familiar, né? Tudo começa, se a gente vai lá para a antiguidade, né? A busca de alimentos, vamos pensar num período de famílias nômades, né? A busca de alimentos era tradicionalmente uma tarefa masculina. Os homens saem para caçar, vamos dizer assim, bem simplificado, né? E por causa disso, cabia a eles a posse dos instrumentos, né? Necessários para essa tarefa, para cumprir essa tarefa. Então, as lanças, enfim, pedras, né? Instrumentos que seriam para trabalho e produção também, né? Muito bem, isso, com o passar do tempo, começa a surgir aquela noção de comércio, porque às vezes você tem uma produção, enfim, às vezes uma caça, uma pesca, que vai além daquilo que a família precisa, ou o clã, né, aquela pequena comunidade, enfim. E esses excedentes podem ser, no primeiro momento, vamos pensar numa economia de trocas, né? Isso pode gerar trocas aí entre famílias que têm excedentes diferentes e podem se ajudar, enfim.
Mas acontece que com esse princípio da Exato. comercialização... Oi, alguém quer falar? Paulo quer falar? Sim, sim, sim. Eu estava pensando nessa troca, esses primeiros é, adventos do comércio, que começaram a trocar, acho que bens, né? Era comida da lavoura com gado, né? Rolavam umas trocas assim. Eu acho que é da Idade do Bronze que começou, né? Depois da Idade do Ferro, eu acho, que eles começaram a desenvolver esse tipo de uma... eles estavam começando a deixar de ser nômades, né? Alguma coisa assim. Sim, legal, bem observado. Então, na verdade, essa é uma construção. A gente está dando aqui um super resumo, né? Mas é uma construção progressiva que vem ao longo da história. E a coisa começa ainda vamos dizer, naquela coisa do sair para caçar. E com o passar do tempo, de fato, vão havendo as famílias, esses clãs, comunidades vão se fixando, tal. Mas continua aquela história dos basicamente os instrumentos de caça e esses instrumentos, enfim, de trabalho, eles ficam mais na mão dos homens, né? Enquanto que as mulheres estão cuidando ali mais vai cozinhar, vai fazer o alimento, vai preparar, então são papéis diferentes. Porém, eu queria deixar claro uma coisa: são papéis que não são, não é uma coisa assim que a natureza quis assim, não é isso. É uma organização que começa a acontecer. Poderia ser de outro jeito, mas a coisa historicamente caminhou assim. E essa riqueza, com o passar do tempo, com esse princípio de comercialização, essa riqueza, ela que vem, como vocês estão entendendo, da posse dos instrumentos, faz o quê? Faz com que o poder masculino vá aos poucos aumentando, né? Porque antes, inclusive a gente tem comunidades onde, vamos dizer, comunidades matriarcais. A gente tem relatos históricos, né? Da Pachamama, da Grande Mãe, em volta da qual se reunia a comunidade, a grande família, né? E diga-se de passagem que é muito justo, né? Na minha família, por exemplo, o centro da família é a grande mãe, minha mãe, né? Todo mundo em volta e tal. Mas com essa coisa da posse dos instrumentos, esse jogo, essa relação começa a mudar, né? Vai aumentando esse papel masculino por conta de a gente é que faz, tal. Muito bem, tá? Estou recebendo umas mensagens inbox, então vamos lá. Então, beleza. A condição econômica, então, Ah, uma ela pergunta. começa a ser... Oi, fale. Eu fico pensando assim, será que essa identidade masculina patriarcal, será que veio ainda, né, da Idade da Pedra, onde os homo, acho que eram neandertais ainda, e começaram a se desenvolver até chegar ao sapiens sapiens? Eu acho que eles ficavam observando o reino animal, né, eles não eram ser racionais ainda. A racionalidade humana estava se desenvolvendo, né, então eles tentavam copiar tudo da natureza, e eu acho que acabou isso ficando, e quando o homem passou a ser racional, já estava aculturado, né, digamos assim, aculturizado, sei lá. Será que Entendi. pode Eu ser acho um... que, ó, assim, agora é o momento que eu vou dizer assim, falar só como Paulo, eu não sou professor disso, tá? Eu tô assim estudando com vocês, tá? Nesse comentário que eu vou fazer aqui. Eu acho que é de Paulo para Paulo, enfim, para todo mundo conversar junto. Eu acho assim que isso que você está falando faz sentido, ele é um fator, né, a ser considerado, mas de fato assim, de conversas com gente que estuda mais do que eu essa parte, essa questão dos instrumentos, ela tem um papel preponderante, né? Quer dizer, a gente tem a posse dos instrumentos. E, na verdade, a gente está falando aqui de homem e mulher, mas se a gente viajar muito agora, milênios para frente, chegar mais perto de nós aqui, continua valendo, né? Aquela pessoa que tem os instrumentos de produção, não é que manda, e aqueles outros, né, os mais humildes precisam, enfim, usar aquilo, enfim. De modo que é uma construção histórica que tem a ver com, com o que a gente veio presenciar mais próximo de nós, né? Até hoje está valendo isso, né? Agora, sim, é verdade, o reino animal tem as divisões de tarefas também, né? Mas eu acho que é um fator, sim, né? Mas talvez a gente deva sempre considerar os vários fatores envolvidos, né? Estou Ah, colocando isso. entendi agora. É como se agora na nossa cultura isso se transformou naquela ideia capitalista onde
o dono de mais posse, de mais riqueza, seja ela patrimônio, né? Se acha melhor do que um trabalhador, sei Exato. lá, rural, talvez, né? Que provê Sim, nosso alimento e são taxados incrivelmente e a gente precisa subsistir graças a eles e eles ganham muito pouco e vivem quase na miséria, sabe? Não faz o menor sentido, mas enfim. sim, na verdade é um pouco por aí. Eu estou pensando realmente, se a gente parar para pensar na produção agrícola mesmo, né? Quantas vezes as pessoas que estão lá capinando, que estão trabalhando pesado, estão no sol, né? Não são proprietários de quase nada ali. Eles estão apenas estão vendendo a força de trabalho, né? Às vezes É, estão usando equipamento, né? isso eu lembro, isso faz lembrar Idade Média, a primeira, sei lá, no século V, VI, onde começou a Idade Média, né? Aquela ideia do senhor feudal, dos feudos, né? Que deveriam doar 90% da produção deles para os senhores, para a corte, para a coroa, né? Enquanto eles não podiam nem provar os próprios alimentos, eles tinham que sobreviver de pão doado pelo governo e eles tinham o direito só de Sim. poder fabricar um determinado número de pães para, não, é uma coisa de louco assim. Pois é, então aqui eu tô limitando essa conversa mesmo, né? Eu tô assim nesse material que a gente preparou, eu tô tentando trazer um foco para vamos dizer, um eixo desse grande assunto, desse grande tema aí, que é das relações de trabalho, que é o eixo familiar. Eu estou tentando pensar como que isso reflete nas famílias, tá? Então essa que é a proposta assim que a gente trouxe para hoje. Então o que acontece? Com o passar do tempo, as mulheres vão sendo empurradas, impulsionadas por uma situação mais de submissão, né? Uma condição mais de submissão, o que gera uma tensão, né? Uma tensão entre os sexos que não havia até então, né? Não é uma coisa que é natural, né? Mas com o passar do tempo vai rolando essa tensão aí, e aí eu vou seguir na nossa trajetória aqui. Algumas coisas até nos surpreendem, elas podem surpreender alguns de nós, né, quando a gente vai estudar e vai ler. É, Engels foi um cara que no século XIX estudou a história das famílias e tal. E ele fala que chama atenção, como vários outros, né, para o fato de que há muitas famílias nas comunidades tradicionais, povos originários, que não eram monogâmicas. A monogamia não era uma coisa assim tida como inabalável na antiguidade, não, muito pelo contrário, né? E aliás até hoje algumas tribos isso não é uma questão, né? Porém, vamos ver como é que a gente caminhou para isso, né? Com o início ainda rudimentar desses processos produtivos, o que que acontece? Vai surgindo, e a comercialização dos excedentes, a produção, vai surgindo a noção de propriedade, né? Tem um cara que é dono daquilo ali, então ele pode dispor, comercializar, né? Com isso, olha lá, ganha importância a certeza sobre a paternidade. Quem é o pai desse cara? Por quê? Porque tem uma questão, se existe a propriedade, começa a ter essa noção de posse, a gente começa a pensar em para quem fica isso depois que morre aquela pessoa. Então vai se construindo essa noção de linhagem familiar, de descendência, de herança, né? Quem vai herdar isso? Então, começa a ser necessário surge essa necessidade de saber quem é pai, quem é mãe. A mãe a gente sabe, né? Mas o pai, numa comunidade mais antiga, onde não havia essa preocupação, poderia haver dúvidas, tal. Então, o que acontece? É necessário, por conta desse interesse, vamos dizer, do comércio, do interesse da propriedade, da herança, tudo isso, da transmissão dessas posses, é necessário ter a certeza. E com isso começa a repressão à sexualidade feminina, né? Com quem que você está sendo? Que negócio é esse? A coisa tem raiz histórica, gente, né? Então a gente começa a ver isso. Vamos lá, o código de agora sim, diferenças entre pais e filhos. Eu vou fazer mais lido essa parte, porque vocês vão ver, é chocante por si só. Primeiro código jurídico de que se tem conhecimento, né? 1700, 1600. Eu vou colocar alguns trechos aqui. O artigo 192, você vê que era algo detalhado. Previa o corte
da língua do filho que ousasse dizer aos pais adotivos que não eram seus pais. Olha lá. Quer dizer, o cara era adotado, mas não podia falar, se falasse isso podia ser punido. Outra, artigo 193, indicava a punição violenta ao filho que batesse no pai. A mão do filho era decepada. Então falou, reclamou do pai, puf, decepada. Os códigos eram assim bem, né? Tinha casos de ir para fogueira, era um negócio meio louco. No artigo 195, agora vejam a diferença de gênero também. Ó, por outro lado, se um homem livre tivesse relações sexuais com a própria filha, tá? A pena aplicada a esse pai seria a sua expulsão da cidade. Percebe a diferença? Quer dizer, o filho falou mal, não sei o que, corta a língua, bateu, perde a mão. E o pai, se abusasse da filha, era expulso da cidade. Ou seja, enfim, é um pouco chocante, né? De modo como se isso fosse uma coisa menor, entende, naquele contexto. Eu acho que Seguindo, por si só ele já mostra absurdo, né? já é absurdo, então. É absurdo. E eu quero pedir desculpa também que eu saí do tema lá naquela hora. Perdão. Não, tranquilo, imagina, é legal trocar ideia. Né? Então, a gente vai vendo. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é boa parte do que a gente vai falar hoje, que a gente está falando, são definições que estão em lei, são normas legais, ou seja, a lei de um certo tempo previa aquilo como uma coisa natural. Inclusive é estranho, né? O pai cortar a mão do filho, é um negócio. Isso estava na lei. Vejam só, né? De modo que quando a gente. Eu tenho sempre um viés meio crítico quando as pessoas falam, não, tem que seguir a lei. Tá? Bom, a gente tem que analisar criticamente a lei, ver se essa lei está razoável ou não, porque se não tiver, a gente tem que batalhar para mudar, melhorar isso. Tem coisas estranhas que nas legislações. Eu tenho aqui perto, né, num desses livros que vocês estão vendo aqui atrás, tem um livro sobre legislação, que tem uma parte sobre legislação da Idade Média, é um negócio de louco. Por exemplo, tem certos crimes que, na dúvida, quando o júri se reunia, não sabia se o cara era culpado ou não. Então manda ele andar pela fogueira. Anda pela fogueira. Se o cara sair do outro lado vivo, é porque Deus protegeu, ele era inocente. Se o cara morrer queimado, é porque era culpado. Que isso estava previsto, já olha que loucura. Né? Bom, não, é bizarro. Tem uma na Idade Média. Depois eu queria até esse livro, qual era o nome, parece ser bem interessante. Tem uma punição que eu acho que era para identificar a bruxaria, né, da bruxa, era que ela tinha que ficar, ela tinha que ficar sob um interrogatório e botavam um leite do lado dela, né? E aí se o leite coalhasse, se o leite estragasse, ela ela é bruxa, então o leite coalhou. Se não coalhasse, ela não era bruxa e estava livre. Mas o que acontecia? Ela tinha que dar sorte para estar no inverno e o leite durar mais, né? Nossa, muito, muito estranho. Nossa. Tem coisas bem estranhas. São duas pessoas que se dedicaram muito a isso, o Georges Duby e o Philippe Arrier, são dois historiadores franceses. Tem várias coisas deles, tem que ver onde está cada uma dessas coisas, mas são fatos interessantes, malucos, né? Por outro lado, também, se a gente vai falar da Idade Média, muitas coisas que aconteciam eram vistas como milagres, né? Então, cara, coisas cotidianas, tem relatos até engraçados, né? O cara engasgou no almoço, tava quase morrendo com osso na garganta, tá? Tem histórias disso. E aí é levado para ser atendido e tal. Né? Aí daqui a pouco ele cospe o osso, ele consegue, né? Cuspiu, aí tudo é milagre de Santa Maria. Né? Então tem assim uma visão meio mística das coisas, que cai bem em cima disso que você está falando, que são certas coisas da Inquisição, né? Era tudo aquele viés meio místico. Se acontecer tal coisa é um sinal, né? Bom, mas eu vou pedir para a gente voltar um pouco. Vamos voltar um pouco para Grécia e Roma para eu não perder aqui minha sequência, que eu acho que eu queria passar para vocês. Professor, Oi. Posso só fazer um questionamento rapidinho? Não é nem questionamento, é um ponto de vista que até eu já tive. Pode falar. Tive, assim, um ponto de dúvida. A gente está falando aí de leis que, lá, antes de Cristo, já se tentava ter um código jurídico para a sociedade. Mas naquele momento, por mais que seja hoje a gente diga que é bizarro algumas coisas, era o que era válido na época, né? Hoje a gente está em 2021, a gente acha que uma lei de 1970, 1980 é muito ultrapassada. Mas era o que tinha na época, era o acordo que tinha na sociedade.
Porém, as sociedades antigamente não se conversavam. Então, uma coisa que se aplicava à Espanha não se aplicava à Itália, não se aplicava à Prússia na época, não se aplicava ao Reino Unido, Império Romano. Mas porque hoje a comunicação tem, então todo Perfeito. mundo sabe como que todo mundo julga, né? Isso também passa pela evolução. Não quer dizer que na época era bizarro algumas leis, algumas punições. Na época valia. Hoje a gente tem normas que a gente acha, não, isso não pode ser. Mas daqui a 30, 40 anos, as leis que nós hoje convivemos e achamos que é o certo, daqui a 30, 40 anos vão dizer que a gente vivia numa época bizarra. Exatamente, exatamente, perfeito, bem comentado. E lembrando que a evolução histórica, né, a evolução social, eu sempre gosto de usar essa imagem, né, não porque é bonita, mas porque é assim que as coisas me parecem, as coisas vão em espiral, né, quer dizer, o fato de ter virado o jogo, ter acontecido uma mudança, um reconhecimento de um determinado direito humano, não significa, em lei, não significa que aquilo está garantido para sempre. É isso Porque que de eu ia repente falar tem uma também, troca, uma noção do que é normal, não dependendo de governos e tal. Aí justamente é um negócio cíclico, né? Que pode de mal a pior ou regredir nos é, pensamentos. as coisas mudam. Agora, sobre o comentário do Tiago, uma coisa interessante para a gente observar é que essa diferença, vamos dizer, do contexto de época, né? A gente fala muito de época, mas vamos lembrar também do contexto do local, do contexto geográfico. Por exemplo, e eu não vou nem longe, né? A gente poderia falar do mundo ocidental, mundo oriental, mas eu nem chego a tanto. Vamos pensar o seguinte: Estados Unidos. A quantidade de estados que tem ali e as leis mais fortes lá são as leis estaduais, né? Então, um estado tem pena de morte, o outro não tem. Um estado tem uma determinada punição, o cara tem prisão perpétua, o outro não tem. Então tem no mesmo país, no mesmo estado, né, no mesmo país, você tem regiões onde vale uma coisa, a outra não vale. E o que às vezes para um morador da Pensilvânia é normal, para um morador de Nova York pode ser, sabe? As coisas podem soar diferentes, inclusive ao mesmo tempo, se a gente olhar as especificidades locais. Estou falando dentro de um país só para a gente ver como uma coisa como o ser humano é esse bicho complexo, né? E as coisas estão sempre em processo, né? Muito bem. Vamos lá então um pouquinho falar de Grécia e Roma, né? Na Grécia Antiga, os filhos de cidadão, aquele cara que era livre, que podia votar, inclusive, né, eram educados no gineceu, né, tinham direito à sua educação. Os filhos de escravos, além de não ter educação escolar, eram obrigados aos trabalhos forçados desde cedo, né? Em outros lugares, então vamos lá, vamos dar uma passada aqui. Em Esparta, a educação dos meninos era marcada pela rigidez, exercícios físicos até exaustão, era um foco muito grande nessa parte física, e que está associada com o segundo ponto, que era uma educação voltada para a guerra, para a conquista. Enfim, esse era o importante para eles, né? A gente aqui fala tanto, muitas vezes, de educação para a paz, então houve um tempo, num certo lugar, em que a educação era para a guerra, né? No Império Romano, filhos e filhas de nobres eram mandados para estudar, ingresso na vida pública, eram separados dos pais, cerca de 12 anos, aprimoramento cultural, a gente está falando do pessoal, vamos dizer, dos protegidos pela sociedade, enfim. E tinha um outro costume, as meninas casavam muito cedo, né, com 14 anos. Veja que isso é que a gente falou uma vez, né, há pouco tempo, de grande costume, isso era um grande costume. Vejam que não afeta os meninos, eram as meninas que tinham aquela obrigação de constituir a família, né? E em Roma, o pátrio poder durava até a morte do pai, quando quem sucedia? O filho homem, né? Então já começa aquela coisa do filho mais velho, tal, primogênito, né? Outras coisas, gente, na antiguidade, o assassinato de crianças era uma ocorrência diária. Isso acontecia, né? E vitimava quem? Quem eram as vítimas dessas mortes, né? As crianças que não eram perfeitas, tinham algum defeito físico, que choravam muito, era tido como algum tipo de possessão, alguma coisa estranha que não estava certo, que não se desenvolviam bem. Os mais atingidos eram bebês do sexo feminino. Essas crianças eram muitas vezes jogadas no rio, jogadas em rios ou largadas na selva, na floresta, para morrer de fome. A gente não precisa ir longe também. Chega para muitos de nós, quando a gente é criança, a gente ouve aqueles contos, né, fábulas, né?
E tem aquelas histórias, né? João e Maria, que foram deixados no meio do mato para morrer de fome. Então, isso está ecoando uma tradição milenar da humanidade. Não é uma coisa assim, o cara inventou uma ficção, não é. Tem uma raiz aí nisso, né? Bom, chamando a atenção especificamente para Roma, a própria fundação de Roma está associada a uma lenda, né? Acho que vários de vocês conhecem que os irmãos gêmeos, né, Rômulo e Remo, teriam sido atirados no rio. Era um caso desses. Foram jogados para morrer, né? Mas não morreram, né? Em Roma, a lei das 12 tábuas, é uma lei do século IV, permitia ao pai matar o filho que nascesse disforme, né? O que ele precisava para validar esse gesto era o julgamento dos vizinhos. Então tinha uma criança com uma deficiência, ele mostrava para os vizinhos, todo mundo autorizava, ele podia matar essa criança, né? Isso era assim que eram as coisas, né? Na Bíblia, a Bíblia é como registro histórico, viu, gente? Eu não estou aqui julgando, avaliando a questão religiosa, não, mas respeito todas as crenças, né? O que a gente pode pensar na Bíblia como um registro histórico, mesmo nas suas narrativas, né? Que algumas têm um aspecto mais mítico, né? Mas tem coisas que estão relatadas lá, né? Então o infanticídio aparece muitas vezes, claro, não com essa palavra, né? Com esse nome, mas foi uma prática adotada em diversos contextos históricos, né? Está documentado caso de meninos judeus jogados no rio por ordem do faraó, isso está lá. Matança dos primogênitos egípcios na época do Êxodo, os egípcios fugindo, né? Matança de crianças ordenada por Herodes em perseguição a Jesus, né? Mata os meninos, né? Então, tem vários relatos, né? Também entre romanos e bárbaros havia essa prática, seja por conta, às vezes, da escassez de alimentos, né? O limite de filhos, então tá todo mundo passando fome, então nenhuma família pode ter mais do que tantas crianças e definir aquilo. Até pouco tempo atrás era assim na China, viu? Eu não sei como é que estão as coisas, mas eu lembro de uma época que eu fiquei chocado isso, né? Que o governo proibia a família de ter, porque estava uma explosão populacional e tinham problemas lá, né? Bom, então surgia a ordem em algumas situações para matar criança, né? Vai vendo. Muito bem. Também tem uma questão aí que é o exorcismo, né? A igreja condenava, naturalmente, condenava o infanticídio, mais frequentemente atribuía a certos fenômenos, comportamentos a uma possessão. Aquilo que eu falei agora há pouco, né, que o Paulo estava me provocando, falando de Idade Média, né? Então, aconteceu alguma coisa, a criança está chorando muito, deve estar com demônio, né? Espírito infernal, enfim. E, nesse caso, as crianças Não, eram... isso é muito louco. Isso é muito louco que também tinha adolescentes e pessoas mais velhas, assim, que, sei lá, desenvolviam esquizofrenia, sabe? Começava a ter epilepsia ou alguma coisa do tipo, era também uma justificativa, né? Sim, então. Isso aí que acontece. Vai fazer exorcismo. Só que as práticas de exorcismo, que nós não vamos ficar falando disso agora, mas assim, eram violentas também, né? Então, sei lá, não matou a criança, mas judiou pra caramba, sabe? Então tem coisas... Bom, vamos lá. Quando a gente chega na Idade Média, né? No Renascimento, aqui eu queria destacar algo que é curioso, né? Não tinha essa valorização da privacidade. De certo modo, hoje a gente valoriza peronomútil também, estou pensando aqui. A gente valoriza muito, fala muito de privacidade, mas em compensação a gente tem fenômenos como o Big Brother, onde as pessoas pagam até para assistir e ver a intimidade dos outros. Isso é um negócio meio complexo. Mas na época, isso não era questão. Por exemplo, um lugar que é considerado, todo mundo fala, Versalhes, né? Aquele, uau, supra-sumo Palácio de Versalhes, né? Na França, um lugar incrível. Pois bem, Palácio de Versalhes tinha ali, né? A residência de verão do rei, ali uma residência. Tinha um quarto onde o rei vai passar a noite de núpcias, né? O rei e a rainha, e com testemunhas. Tá entendendo? Na cama, o rei, a rainha, e em volta um soldado. Era um quarto, gente. Eu visitei esse lugar. Pra ver se o rei consumou o casamento, não era? Então, olha que louco, gente. Assim, é um quarto. É praticamente um corredor, né? E um quarto no meio. Então, o quarto ele tem duas portas. É como se fosse as pessoas vão, como se fosse passando em fila, entendeu? Ele é previsto para isso. Tem uma porta bem na frente da outra, né?
Então fica um soldado de um lado, outro soldado do outro, e aí as pessoas vão conferir se tá, como é que tá as coisas. Coisa muito louco, gente. Privacidade. Agora, pensem o seguinte também, por séculos não existia roupa de baixo. Isso aí é uma coisa nova, se você for ver em contexto histórico, né? Então, homem e mulher usavam aquele camisolão, era um troço meio, né? Então, eram coisas assim, diferentes. A vida das crianças não girava em torno da dos pais, né? E nem a dos pais em torno das crianças. Essa coisa da família, cuidado com o filho, vamos cuidar. Não era desse jeito, né? As crianças eram vistas como adultos em miniatura. A criança é um adulto em miniatura, então não tinha muito frescura, sabe aquela coisa? Não, isso aqui não pode que a criança. A criança entrava, saía, enfim, devia ver as coisas, tal. E nesse sentido, não é uma questão de aristocracia nem de pobreza, tá? A gente às vezes também tem que tomar um pouco de cuidado como a gente fala dessas coisas, porque aproveitando o que vocês mesmos já comentaram, algo que para nós é estranho, para eles poderia ser natural. Então, hoje em dia, fala, nossa, que sacanagem, libertinagem. Não necessariamente era algo natural, né? Muito bem, a família camponesa, a família aristocrática tinham essas semelhanças. Vamos ver, por exemplo, estudos iconográficos. Então, aqui eu estou lá nos historiadores franceses, que mostram para a gente um pouco como era isso. Dá uma olhada aqui, é um quadro onde a gente vê um monte de crianças arrumadas como damas da corte. Mulheres em miniatura, né? Com aquele vestidão, tudo, só que menorzinho, né? Então a infância ela foi gradativamente, eu coloco entre aspas, né, descoberta pelos nobres europeus na Idade Moderna. Não tinha essa consciência, infância, uma época, tal. Não. Até porque começava a trabalhar cedo também, quem precisava trabalhar, né? Muito bem. Como a perda de uma criança era algo comum, até o século XIX, a mortalidade infantil era muito alta. Gente, mortalidade infantil alta na classe mais baixa, na classe mais alta. Tá? Era comum também filhos de reis, príncipes, morriam recém-nascidos, porque não tinha muita noção de higiene, né? Então, havia muitas fatalidades com criança, né? Isso significa que as pessoas, com o passar do tempo, né, criou-se essa coisa de que os adultos esperavam a criança vingar. Falando assim é um pouco chocante, né? Então, por exemplo, não vai fazer o batismo logo que nasce a criança, vai esperar ver se a criança sobrevive, né? Isso também, independentemente de classe, tinha essa questão. Então não se apegavam tão rapidamente às crianças como ocorre atualmente. Que hoje em dia nasce a criança, daqui a pouco você está com vídeo na internet, você está com as fotos em tudo que é rede social, sabe o nome, sabe o tamanho do pé, a mão, a característica, sabe tudo, né? Não era desse jeito, né? Uma frase de Montaigne, que é um filósofo, né, dá para a gente uma medida disso. Perdi 2 ou 3 filhos pequenos, não sem tristeza, mas sem desespero. Ou seja, encarando com uma certa naturalidade, algo que para a gente seria chocante. Porém, de novo, vou trazer, se a gente trouxer isso para o Brasil, né, existem rincões do Brasil em que as coisas não são tão diferentes assim, né? Em que você primeiro precisa esperar para ver se a criança consegue sobreviver àquela dificuldade toda. Tá aí o poema Morte e Vida Severina, que fala um pouco disso, né? Muito bem. Família proletária nos séculos XVIII e XIX. Aí a gente já está falando do princípio da Revolução Industrial, enfim. Dada a precariedade material, tinha que trabalhar, gente. Tinha que trabalhar e desde cedo. Tá? Para garantir a sobrevivência. Os salários eram miseráveis, recebia por hora, sem direitos trabalhistas, tal. As crianças deixavam de contar com aquele zelo dos pais. As experiências sociais da criança rapidamente migravam e não aconteciam mais em casa, e sim nas fábricas. Por exemplo, fábrica de tecido, onde a criança ia trabalhar, enfim. E ali que começava a fazer as amizades, socializar, tal, muitas vezes, né? Uma minoria ia para a escola, tal. As mães proletárias precisavam conciliar os afazeres caseiros com o serviço na fábrica, então não tinha muito tempo para as crianças, né? Uma vida bastante sofrida, né? E aí a gente vai caminhando para um tempo em que se começa a falar da infância como uma categoria cultural, um período específico na vida do indivíduo, né? Essas duas imagens
mostram vamos dizer, um costume, né, que é da ciranda, da roda, né, que é algo que marca a infância, né, que muitas vezes as crianças, as brincadeiras infantis, enfim. Então aqui são duas versões disso, já século XX, são pinturas, tal, americana, brasileira, tal, e a gente vê aqui, inclusive vou chamar a atenção para uma coisa legal, que aqui menina veste rosa, mas veste azul também, não tem, tá? Já estamos vivendo outros tempos aí. Bom, o conceito de família, ele é desenvolvido fortemente dentro do ideal burguês de autoridade, né? E vai se transmitindo para os filhos esses ideais, não só pelo que você fala, mas pelo modo como age, né? A família, então, ela é uma instância em que os filhos aprendem, que as pessoas falam, aprendeu na escola. Aprende muito na família, a gente aprende também na escola, né? Aprende o quê? Muitas vezes a se adaptar socialmente, uma adaptação imposta. E aqui eu vou trazer o Adorno e o Horkheimer, da teoria crítica, para cutucar um pouco, né? Dizer, a nossa consciência é mobilizada ou imobilizada na absorção desses ideais. A gente recebe esse pacote de formação, né, das nossas famílias. Tá? O que a gente vai fazer com isso? A gente pode repetir ou a gente pode se dar o direito de questionar algumas coisas. Né? Mas mesmo fora da família, as relações empregam códigos, formas, normas, enfim, as leis, né? Voltadas para o quê? Participação no mundo do trabalho e para a produção e o consumo, ou seja, basicamente a gente está nessa grande engrenagem capitalista, né? Muito bem. Nós não podemos esquecer que, aqui eu estou terminando a primeira parte do que eu queria falar para vocês, nós não podemos esquecer que a noção de família, nós estamos trazendo aqui, e aliás, é uma conclusão óbvia do que a gente viu, não é estática. Nós falamos aí, atravessamos a história da humanidade, sei lá, 2, 3 mil anos, isso, a noção de família vai se modificando ao longo do tempo, né? E continua se modificando, né? Incorporando aspectos ligados à economia e à cultura de cada povo e cada época, né? Então, inclusive, eu estava fazendo uma brincadeira com uma professora esse fim de semana, falando, olha, às vezes a gente fala assim, vai para o dicionário para ver o significado daquela palavra, né? Você quer dar uma coisa mais formal. Porém, de quando é esse dicionário, de quando é essa edição, porque mesmo as definições de algumas coisas que parecem simples para nós estão em processo, tá? A visão de família como instância de acolhimento da criança é um fenômeno construído socialmente. Nem sempre foi assim, já teve muitas variações. Eu estou trazendo isso que é para a gente também, porque às vezes me incomoda um pouco aquele papo de, vou falar assim informalmente entre vocês, aquele papo de gente mais velha, né? Ah, não, antigamente que era bom, né? Ah, nos velhos tempos, cara, nos velhos tempos tinha cada coisa, meu amigo, você não quer que volte, né? Então eu estou trazendo aqui para a gente ter essa noção também, porque senão a pessoa chega, né, começar muito com isso para cima de você, será mesmo? Será que a gente não tem que pensar para frente, né? Vai ficar pensando, complicado, né? Muito bem, então essa era a primeira parte da conversa, né? E eu quero abrir, foi muito bom, porque a gente já foi conversando ao longo da apresentação, mas eu quero abrir para vocês para saber se tem mais alguém que quer, enfim, fazer comentários a respeito do que a gente acabou de ver, ou se não, a gente tem uma segunda parte aí, falando da família no ponto de vista mais do Brasil, né? A família e a infância no Brasil. Comentários? Tranquilos? Então eu vou mandar abraço, vou seguir aqui, tá? Fiquem à vontade para falar a qualquer momento. Vou passar para a segunda parte. A infância na família brasileira ao longo da história. Acho que é melhor... Eu não sei se fica bom assim ou se vocês preferem... quer ver? Eu vou tentar maximizar aqui. Não sei se melhora ou se deixa assim. Vamos ver. Enchendo a tela toda, sabe? Não, por alguma razão não rolou. Pronto. Assim melhora para vocês? Porque aí eu posso deixar desse jeito. A infância na família brasileira ao longo da história. Alguns eixos históricos da economia brasileira. Né? Vamos falar um pouquinho do Brasil.
A nossa história está relacionada fortemente com a ideia de exploração de riquezas naturais. Não adianta fingir que não foi assim, a gente sabe que foi assim, é assim em grande parte ainda, né? Os colonos, né, as pessoas que vieram para cá para povoar, enfim, produzir no Brasil, estabelecer o Brasil como sua terra, enfim, vieram com espírito aventureiro, desregrado, eram traficantes, degredados, gente que não estava, vamos dizer, confortável na vida que levava na Europa, muitas vezes, então veio para cá, né? Os desbravadores, tal, com tudo que isso tem de bom e de ruim, tá? Bom, quando chegaram aqui, os europeus desvalorizaram os povos nativos, né? A relação nunca foi uma relação de horizontalidade, eu gosto de falar desse jeito, né? Sempre teve uma hierarquia, assim, quiseram impor uma hierarquia. E isso, por exemplo, se manifesta de modo evidente quando a gente fala da exploração da mão de obra escrava, né? A elite portuguesa barra brasileira, estou colocando desse jeito, mantinha brutalmente, inclusive, o monopólio do tráfico de escravos. Ou seja, veja, comercializava-se gente aqui. Tá? Bom, Portugal moldou a família colonial brasileira. É a família patriarcal, onde havia esse interesse, isso se liga com a primeira parte que a gente falou, preservar o latifúndio, né? Grande massa de escravos, um autoritarismo do senhor sobre os escravos, a monogamia, olha lá, a monogamia era obrigatória apenas para as mulheres na prática. Nossa, mas a igreja permitia... Não, a igreja não permitia poligamia, mas a igreja olhava para o outro lado em relação a como as coisas aconteciam, né? As relações extraconjugais eram super comuns, né? E tem outra coisa, no primeiro momento no Brasil, vieram portugueses, homens, né? E as portuguesas vieram bem depois, né? Então tem essa questão também. Muito bem. A miscigenação, por conta disso, ela começou fortemente envolvendo homens brancos e mulheres negras e índias, né? As crianças geradas dessas relações eram consideradas filhos ilegítimos. Todo mundo sabia, né, que eram os filhos, mas eram ilegítimos. Então eram crianças muitas vezes vítimas de discriminação e frequentemente de abandono. Quando a gente fala disso, né, a gente consegue então fazer uma ligação com a história da humanidade, quando a gente pensa na família. Então aqui era um reflexo disso, desse caldo de cultura, né? A mulher sofria discriminação de raça, de gênero mesmo, né, e de classe. As mulheres brancas, como eu comentei, vieram depois dos colonizadores, né? E tinham a função de gerar filhos. Gerar filhos para aqueles maridos brancos, enfim. Para quê? Para formar a família nos modos europeus, ou seja, para continuar as coisas do jeito que eles achavam que era o normal, tinha esse negócio, né? E também, né, gente, para preservar o latifúndio. Então ia ter um filho oficial ali, aquele primogênito legítimo é o que vai herdar aquilo, né? Os matrimônios só ocorriam entre pessoas da mesma raça. Então podia casar negro com negro? Podia, a partir de um certo ponto, podia, mas não era comum também, não era estimulado, né? Mas basicamente era isso, não podia ter mistura de raça, né, celebrada no matrimônio, né? As mulheres brancas também, por outro lado, veja a situação estranha, né? Por um lado, não podia fazer trabalho escravo, eram mulheres brancas, enfim, que eram colocadas num pedestal. Por outro lado, né, os homens é que mandavam. Então as mulheres eram, vamos dizer, colaboradoras, entre aspas, na administração das fazendas, né? As que não se casavam empobreciam. O trabalho manual era desqualificado, considerado isso é coisa de escravo, tal, né? A educação também não era muito bem vista, porque pessoas que se educam começam a pensar em coisas do tipo emancipação, liberdade, igualdade de classes, né? Então, isso não era uma coisa que se incentivava, né? Os meninos, por um lado, eram protegidos, né? Por outro lado, também tinham os seus perrengues, também tinham as suas dificuldades. Exemplo, iniciação sexual, que eu acho que deve ter sido traumática para muitos. O menino fazia 10 anos e tinha que começar, né, virar gente grande.
Então era levado às vezes com os pais, enfim, para estabelecimentos ali onde ele ia perder a sua virgindade. Eu nem sei o quanto de privacidade que tinha nisso também, né? Então devia ser uma coisa bem intensa, não havia naturalidade, tinha uma forçação de barra aí também. Outra, os meninos tinham que contrair sífilis. Era estimulado, era quase que comemoravam, porque meu filho já é homem. Olha só, já pegou até sífilis. Costumes, a história dos grandes costumes, né? E o pior de tudo, a cura, se ficasse doente, a cura era o uso sexual de uma negra virgem. Diziam, vai fazer bem para ele. Olha que coisa horrorosa. A criança escrava tinha contra si o fato de que a sua criação, criar uma criança escrava, era mais caro do que importar um escravo adulto. Então a criança escrava era super desvalorizada. Estava lá embaixo da cadeia social e, além de tudo, dava despesa e não conseguia carregar muito peso. Né? Muito bem. Com isso, a consequência inevitável era a mortalidade de crianças escravas. Né? Os filhos de escravos também eram separados das mães, então tinha todo um sofrimento psíquico aí, barra pesada, né? As mães escravas, então, perdiam às vezes seus filhos e eram alugadas, né, como amas de leite. Após a lei do ventre livre, em 1871, nós estamos falando, a criança, né, poderia ainda ser utilizada pelo seu senhor entre 8 e 21 anos, tá? Mediante pagamento ao Estado. Ou seja, o Estado promove uma lei e lucra em cima da mão de obra do pequeno escravo. As crianças indígenas eram retiradas das comunidades, né? Eram acolhidas por padres que fundaram as primeiras casas de acolhimento para meninos e meninas. Né? Os filhos fora do casamento eram abandonados pelos pais e muitas vezes esses filhos iam parar também nessas casas de acolhimento, como se não tivesse pai e mãe. Né? Aqui a gente vê é chocante isso. Vocês sabem o que é essa imagem aqui? Ó? Isso aqui é uma roda, também conhecida como roda dos enjeitados. É um eixo, tá? Isso aqui gira, né? Eu vou dizer que na minha adolescência tinha aquele negócio de locadoras de videocassete, não sei se vocês sabem o que é isso, né? Então, videocassete, aí você tinha a locadora, você devolvia, você assistia o filme, né? Alugava, assistia o filme, devolvia tinha uma caixinha, você empurrava ali e o filme, né? Você podia devolver de madrugada, tal, empurrava na caixinha. Isso aqui era uma roda dos enjeitados, as pessoas colocavam criança aí, tá? E giravam essa roda. De modo que era assim que as pessoas eliminavam as crianças, né? Colocava ali, girava a roda, essas rodas ficavam em hospitais, muitas vezes, ou em creches, estabelecimentos religiosos, às vezes, né? Do lado de fora, a pessoa descartava a criança ali. As crianças ilegítimas, é filho, mas é filho do senhor ali com uma pessoa que não é da família, tá? Então, e às vezes acontecia isso. Aí girou, do outro lado estavam lá os padres ou enfermeiras, enfim, gente que acolhia. E essas crianças eram crianças mulatas, às vezes mesmo brancas, né? Frutos de relações de homens brancos com mulheres escravizadas, na maior parte das vezes. Né? Se vocês pesquisarem, é complicado falar essas coisas, né? Se a gente pesquisar historicamente, talvez vocês encontrem referências que falem do caráter filantrópico das rodas. Havia um acolhimento, um apoio, tá? Tem esse jeito, vamos dizer, mais bonito de contar a história. Mas eu não sei, para mim isso legitima uma prática de abandono, né? Que era isso que acontecia, discriminação, abandono, essa criança aqui não dá para ficar, não é filho para ficar em família, tá? Enfim, coisas do tipo. E aí colocava lá. Outra coisa, as rodas de enjeitados eram usadas, todo mundo sabia que isso existia, era uma prática aprovada, legítima, sabe? E isso era usado como ameaça. Então aquele menino, menina que era, vamos dizer, o pessoal fala de berço rico, né? Porém, se fizesse bagunça, a mãe ou o pai falava, ó, se você não se comportar, eu vou te jogar lá na roda dos enjeitados. Pensa, não é fácil, né? Então você, uma criança às vezes pequena, ouvia essas coisas, então o pavor que isso devia gerar, né? As câmaras municipais criavam impostos. Gente, essa coisa de como o Estado
ganha dinheiro em cima disso é incrível, né? Então criaram impostos. O imposto é para o cuidado das crianças abandonadas, para a gente poder cuidar dessas crianças. Essas crianças depois podiam ser adotadas por outras famílias, que às vezes não podiam ter filho, em troca de pagamento para o Estado. Então algumas famílias descartavam criança, o Estado cobrava dinheiro das pessoas para manter essas crianças e depois, vou usar uma palavra um pouco forte, entre aspas, vendia, né? Outras famílias adotavam, tinham as taxas lá e assim que a coisa acontecia, né? Isso favorecia os ricos, que encaminhavam crianças para adoção e também que podiam acolher essas crianças como força de trabalho barato, né? Os conventos, nesse sentido, eram usados como prisões por pais. E agora eu vou contar um outro fato chocante, e também por irmãos. Conforme os interesses sociais. Vou ler um trecho aqui, final do século XVIII, fato histórico. Em 1793, um tal João da Costa Ferreira pretendia recolher no convento à força suas 3 irmãs. Por quê? Porque não queria repartir a herança deixada pelo seu pai. Conseguiu que 2 fossem clausuradas no convento. Porém, em agosto do mesmo ano, uma fugiu. E a terceira desapareceu antes de ser transportada para o que eles chamavam de prisão mística. Tá? Então, são relatos escritos que se tem, relatos históricos, né? Era feito assim. Queria se livrar, esse aqui queria se livrar das irmãs para poder ficar com a herança sozinho. Categorias de infância, de criança no Brasil, século XVIII, XIX. A expressão menor é antiga, né? Era o vocabulário judicial da República e aparecia nos relatórios da polícia, projetos apresentados nas câmaras e também nos noticiários, falava dos menores, né? Os discursos dos juristas diziam que as crianças eram um perigo para a sociedade. Criança abandonada é um perigo, né? Vai se meter com coisa que não deve. Mas as pessoas tinham uma noção de que essas crianças eram vítimas, né? Vítimas da falta de educação e de um que eu chamo aqui de miséria afetiva. É uma expressão que eu estou colocando, miséria afetiva, porque não tinham pais ou eram abandonados pelos pais e, consequentemente, não tinham essa criação com carinho, né? Os filhos de família eram as crianças tratadas nos moldes da cultura europeia, no âmbito das suas famílias. No século XX, na minha infância, tinha uma coisa de você quer, às vezes, dizer que o cara era uma espécie de bullying que o pessoal fazia. Não sei quem é filhinho de papai, né? Tinha uma coisa. E hoje em dia acho que tem um negócio um pouco de... Isso mudou, mas as pessoas às vezes falam, é boyzinho, tal, tem umas coisas assim, né? Os órfãos, né, abandonados, dependiam do juiz, ficavam aos cuidados de Santa Casa, muitas vezes, ou conventos. Aos 7 anos também podiam ser entregues à marinha, ao exército, né? Então tinha essas formas de acolhimento dessas crianças abandonadas. Os menores, então a palavra menor foi usada há muito tempo como sinônimo de criança, adolescente ou jovem, mas foi virando um termo jurídico que denotava, então, definia uma responsabilidade penal, né? De 1500 a 1822, as leis que tratavam de delitos, de coisas, fatos que envolviam esses menores, né, eram leis portuguesas, né, aplicadas aqui também. Era essa a ideia. Os menores que eram condenados iam para a prisão comum. Não tinha uma separação. Lembra aquilo que eu falei que na Europa, por um bom tempo, criança era um adulto em miniatura? Então, fez bobagem também, um adulto em miniatura, ia para a prisão comum. No fim do século XIX, surgem casas de correção específicas para menores. Tá? No século XX, o termo menor ainda e até vai se fixando como algo que se relaciona a uma criança envolvida na delinquência, né? Dificilmente você não vai falar da sua filha ou da sua irmã pequena, você não vai falar, tem uma menor em casa, você não fala isso, né? Mas no jornal aparece direto, o menor foi acusado de roubar, não sei o quê. Então essa palavra ficou carregada, né? Muito bem, o Código de Menores foi uma lei brasileira que antecedeu o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, previa, né, a criança em situação irregular em relação à lei. E agora os direitos da criança não eram contemplados, não eram reconhecidos. A criança dependia, como aliás tristemente depende ainda às vezes,
de um adulto para se defender. O adulto tinha que ser o responsável, não é isso? Porém, se essa criança não tivesse pais, e pior, se os pais agredissem, ou se os parentes, responsável legal, às vezes é um tio, sei lá, agredisse a criança. Aquela pessoa era a pessoa que, na lei, era o defensor da criança. E se essa pessoa agride a criança, fica totalmente vulnerável, exposta à violência, né? Muito bem. Com a industrialização, aquela história que a gente já sabe, aconteceu aqui também, as crianças tinham que trabalhar para complementar a renda, os industriais justificavam a exploração infantil, industriais são os novos donos dos aparelhos de produção, né? Então, a gente está contratando criança pequena, mas assim a gente evita que elas fiquem nas ruas. Tinha essa conversa. Esses industriais, consequentemente, foram contra a legislação do Código de Menores quando passou a autorizar o trabalho só a partir dos 12 anos. Eles queriam contratar criança menor ainda. Que aí pagava, acho que com moedinhas, né? 12 anos para crianças no ensino primário ou 14 anos fora da escola, né? Nas décadas de 30 e 40 surgem as escolas de ensino profissional, industrial, né, comercial, autorizadas pelo governo, controladas na maior parte por empresários. Nos anos 60 a gente teve um golpe de Estado, ditadura. Houve a criação do Serviço Nacional de Assistência aos Menores, vinculado ao Ministério da Justiça. Os convênios, houve convênios que permitiram aumentar o número de obras sociais. Então a gente pode ver em livros, às vezes, relatos. E foi criada uma obra social, surgiu uma fundação tal, de amparo tal. Essas fundações, algumas delas, né, têm associados a sua história a marcas de corrupção, né, uma atuação repressiva, muitas vezes violenta, e também um descaso, né, não havia ações formativas, não tinha muita noção do que fazer com essas crianças. No período, a Igreja Católica ajudou a denunciar a ocorrência de práticas violentas, dentro e fora dessas instituições. Infelizmente, há também denúncias sobre coisas que aconteceram em estabelecimentos, teoricamente, de ordem religiosa, né? Então, assim, o perigo poderia estar em qualquer lugar. Infelizmente, a gente tem que estar atento, né? O Código de Menores de 79 cita a exclusão. Começa a falar, então, de exclusão. Fala que a exclusão da criança é uma patologia social, que é marcada por enfermidades, falta dos pais, pobreza, maus tratos, desvio de condutas, né? Em consonância com a ONU, com a Organização das Nações Unidas, começa-se a falar da criança como um ser em desenvolvimento, né? E, portanto, merecedor de proteção integral. Também surgem movimentos sociais, né, vinculados a essa defesa dos direitos das crianças, né? E aí a gente vem para a Assembleia Constituinte, em 87 já, que ecoou esses discursos, né, que consideravam a criança como um sujeito que tinha direitos, que deviam ser respeitados, né? Nós tivemos uma Constituição em 88, a Constituição Cidadã, é uma Constituição bonita, com leis modernas, reconhecendo direitos. O maior problema da Constituição de 88 é não ser aplicada, né? Tem coisas ali que estão bonitas no papel e que nem sempre ocorrem, né? A gente não tem, muitas vezes, enfim, continuam, vocês sabem, ainda hoje nos jornais, diariamente a gente vê denúncias de desrespeito aos direitos humanos, inclusive trabalho escravo. De vez em quando aparece alguma descoberta, né, nesse sentido. De todo modo, houve um salto de qualidade nas políticas públicas, né, normativas, legais, né, envolvendo especificamente a questão da infância. Há uma mudança de paradigma, a proteção integral passa a ser defendida e também começa a haver estudos, não só no Brasil, também no exterior, sobre estudos científicos, artigos acadêmicos, estudando características da infância, né? A doutrina da proteção integral foi progressivamente conferindo o status de cidadania, né? Um lugar de cidadania para as crianças e adolescentes no Brasil, que historicamente, como a gente acabou de ver, e não foi só no Brasil, mas muito aqui, foram marcadas, tem umas histórias de abandono, maus tratos, violência e inclusive morte em alguns casos, né? Muito bem, as instituições sociais vinculadas à infância. Família é a primeira, né? Nasceu, tem a sua família ali, a primeira instituição na vida de uma criança. A escola
é também uma das primeiras instituições, é a primeira instituição da vida da criança após a família, em grande parte dos casos, nem todos. A gente tem também os orfanatos, porque em certas situações a gente pode até dizer a criança já é institucionalizada fora da família ao nascer. No caso da criança, pensem nas rodas de enjeitados, por exemplo, aquela criança às vezes nem sabe quem são os pais, né? Hoje em dia as coisas estão mudando bastante porque a gente tem essa história do exame de DNA e isso tem, sinceramente, implicações revolucionárias em algumas coisas que a gente está falando aqui, né? A escola como continuação da família. Então a criança vai para a escola, os professores, os diretores, a própria hierarquia da instituição escolar segue modelo familiar. Né? Aquela pirâmide mesmo, tem um que manda mais, outro que está no intermediário, enfim. Ampliam os ideais da família. A escola passa a ter a função de proteção, ou pelo menos teria a função de proteção, nos casos de violência doméstica contra a criança. Né? Teoricamente, a criança vai para a escola, se a professora descobrir que tem desconfiar de alguma coisa, pode chamar o serviço social, enfim, denunciar, às vezes, para a polícia, enfim. E, de vez em quando, acontecem descobertas tenebrosas, né? E aí denúncias são feitas, tal. Porém, infelizmente, há casos também em que a escola está envolvida na rede da violência. Né? Então, muitas vezes, e outros casos, gente, em que, sei lá, a criança chega toda machucada, o que aconteceu? Eu tropecei, não sei o quê. Na semana seguinte chega toda machucada, o que aconteceu? Eu tropecei de novo. E assim, às vezes, não se vai atrás do que pode ter acontecido. Né? Eu coloco isso com tristeza, mas com firmeza no sentido de que é uma responsabilidade de todos nós, né? A gente ficar atento a essas coisas, né? A igreja como continuação da família também. Então, você vê que lá a família é realmente uma base para a gente, né? Padres, pastores, bispos seguem a hierarquia da família também. Aquele modelo, né, que vem desde a colonização. Né? A igreja também é uma organização, uma instituição que pode exercer a função de proteção da criança contra os casos de violência. Com essa mesma situação, né, da pessoa perceber que aquela criança está sofrendo alguma coisa. Mas, infelizmente, também existem casos de denúncias envolvendo pessoas religiosas que se aproveitam, às vezes, da sua condição, né, para cometer crimes. Né? Então, a igreja, às vezes, ela ensina também mais para adaptação. Tem muito forte aquela coisa do honrarás teu pai e mãe do que para a libertação. Né? Peraí, então fizeram alguma coisa, te machucaram? Você quer contar alguma coisa? Né? É difícil mesmo isso. Né? Não estou dizendo que é fácil, não, é complicado. Né? A sensibilidade, a necessidade de... como a gente ouve, né? Mas está disposto a ouvir, de criar uma rede de apoio, de segurança para que a criança, adolescente tenham coragem de falar. Gente, diariamente a gente colhe histórias de pessoas que agora, às vezes com a minha idade, sabe? 40 e poucos anos, 50, 60 às vezes, e a pessoa vai revelar, inclusive gente famosa, né? Vai na televisão, na entrevista, fala e conta coisas, né? Na minha infância aconteceu isso, isso, isso. Porque na época não tinha condição de falar. Né? A mídia amplia esse modelo ideológico do Estado. A criança, lembra, era a força de trabalho barato. Né? E hoje, em alguns casos também, a criança começa a trabalhar cedo. Mas em muitos casos, o que acontece no nosso contexto socioeconômico, a criança é alvo do mercado. As propagandas são feitas para estimular as crianças ao consumo. Porque se uma criança começa a falar para o pai, pai, eu quero tal coisa, pai, compra tal coisa, isso influencia muito. Né? A verdade é enviesada, surgem as fake news, né? A mídia aí, a violência, a notícia gera dinheiro, ou seja, indiretamente na grande mídia, noticiar fatos violentos vai aumentar a circulação. Então surgem jogos, inclusive sites voltados para crianças e mesmo aquelas aparentemente inocentes, aqueles um joguinho simples, coisa infantil, é de coelhinho, tal, daí um coelhinho arranca a cabeça do outro, sabe como é que é?
Então, a gente às vezes nem repara quando vai ver, né? Eu cito aquela história do Simpsons, sabe? Da animação dos Simpsons, que está no Guinness, né? Acho que é o seriado há mais tempo em cartaz, né? Mais temporadas, tal. E eles têm uma crítica ali, né? Sarcástico, assim, do desenho que os meninos assistem, né? Que é o Comichão e Coçadinha, não sei se vocês já viram. Os meninos lá né, o Bart está assistindo e são os desenhos animados super violentos, né? Então, aí tá na televisão, é um desenhinho e tal, e às vezes dissemina a violência. E a banalização da violência passa a atender esse propósito capitalista, né? Vende, né? No século XX, né, a psicologia debruçada sobre essa noção do sujeito infantil conta com a contribuição de teóricos. Surgem pessoas interessadas em estudar criança, desenvolvimento humano. Freud foi um, Piaget, Vygotsky, Makarenko, Vallon e Watson. São alguns, tem muitos outros, né? Eu estou lendo na obra de Freud o caso do pequeno Hans, que conta a história de um menino detalhadamente, desde os 3 anos de idade, as coisas, os medos, né, as fobias desse Hans. E a história dele começa, desse menino com 3 anos de idade, os relatos inclusive feitos pelo pai, muitas vezes, e o menino começa a ficar apavorado, porque quando ele faz bagunça, a mãe fala para ele assim: se você não se comportar, eu vou mandar cortar o seu pipi. Vejam, num ambiente familiar, aquela família ocidental, bonita, tal, de posse, e o menino ouvia isso, quer dizer, é difícil a gente imaginar o impacto que isso pode ter, né, repetido, né, para uma criança. Muito bem, apesar da diferença de posicionamentos entre esses teóricos, vários desses autores, então, foram fundamentais para construir uma concepção nova de infância, né? E para adaptar o processo educativo, perceber que não adianta palmatória, tem certas coisas que a criança não vai aprender mais porque está apanhando, esquece, não é por aí, ao contrário, vai gerar um trauma, né? Então, e aí marcar, queria, finalizando aqui, né? Eu vou abrir para vocês comentarem, mas comentar aqui do Estatuto da Criança e Adolescente, né? O ECA, que é uma conquista e um marco histórico, né, nas políticas públicas da infância no Brasil. Né? Isso era super importante de falar. Eu vou aproveitar também que hoje é 17 de maio, nós estamos à noite, então a gente está quase no dia 18, e no dia 18 de maio a gente tem o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, tá, gente? Então, esquecer é permitir, lembrar é combater. Então, é um assunto difícil, é complicado, mas a gente tem telefone para denúncia, né? A gente tem apoio do serviço social, a faculdade aqui nossa de saúde tem o curso de serviço social que dá acolhimento. Então, se vocês sabem de alguma coisa, é importante comentar, né? Aqui um pouquinho da história, que esse dia é uma conquista que marca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes, é uma lei que estabeleceu essa data, mas essa data foi estabelecida por conta de um crime bárbaro sem punição até hoje. Em Vitória, na década de 70, em 18 de maio, uma criança de 8 anos de idade passou por todos os tipos de violência e acabou sendo morta por jovens de classe média alta. Isso foi muito chocante, não foram punidos, então virou um marco de protesto, né? Destaca-se que essa violência contra meninas e meninos também ocorre muitas vezes no meio intrafamiliar, também exploração sexual, e envolve fatores de risco e vulnerabilidade. Por exemplo, classe social, gênero, etnia, orientação sexual, condição econômica. Então, são fatores que às vezes deixam a criança numa posição mais delicada ainda, né? Sofrer mais riscos. Então, mobilizar, informar, convocar toda a sociedade a participar dessa luta é fundamental, né? Para efetivar os direitos da criança e adolescente. A gente tem que batalhar também pelos direitos que são hoje reconhecidos, porque, como eu falei para vocês, gente, é a roda da história. Na verdade, a gente tem ali essa espiral e nós não podemos achar que está tudo bem, tudo tranquilo, porque às vezes os direitos são
combatidos por algumas pessoas, a gente tem que defender, né? Então, segue a nossa atenção voltada para isso, né? Então tem um site, façabonito.org aí, e é uma campanha que a faculdade, o curso de serviço social na Faculdade de Ciências da Saúde está desenvolvendo aí para a gente ficar atento, né? Mas é isso, gente, eu falei pra caramba, eu quero ouvir vocês. Como eu falei no começo, é um tema que não é delicado, é delicado, é um tema que não é leve, mas assim, é importante, né? Pra gente, enfim, estar atento, né? Não calar, é isso? Então, tá aberto, gente, aqui para vocês. Fiquem à vontade para comentar. Gostaria de ouvir um pouco vocês. Ninguém quiser mandar também aqui no chat também, algum comentário, mesmo que seja alguma coisa, às vezes manda no privado, eu preservo o nome da pessoa, às vezes. Enfim, eu vou passar esse material para vocês depois, né? Esses slides, né? Com os dados históricos, enfim. E é para a gente refletir junto, tá? Se não tiver nenhum comentário, era o que eu tinha para conversar com vocês hoje. E a gente tem, olha, pensando aqui, hoje é dia 17, não é isso? Bom, a gente tem semana que vem, que bom que vocês estão me falando. Estou recebendo aqui umas mensagens de que a aula foi boa e tal. Eu fico inseguro aqui, né? Fico preocupado, querendo saber como é que tá para vocês, por isso fiquem à vontade, tá? Para a semana que vem eu tenho um outro seminário mais ou menos engatilhado já, que eu preparei há um bom tempo, só que eu não sabia para quem fazer, porque eu dava aula só de física, de cálculo, de estatística. E aí, de repente, eu estava fazendo, eu não sabia, mas era para vocês. Então, sei lá, semana que vem eu quero falar desse tema, eu vou manter um certo suspense aí, mas acho que vai ser, enfim, eletrizante. E depois a gente tem mais uma aula e depois os seminários, tá? Então, fiquem à vontade para trocar uma ideia a respeito do... que legal, que legal. Vai ficar curioso mesmo, é bom, né? Assim, as coisas têm acontecido muito rapidamente no nosso país, né? Então a gente vai lendo, vai estudando, né? Pensando assim, o que fazer a respeito. A gente às vezes fica perdido, né? Se vocês ficam, se acontece com vocês de vez em quando, ai, nossa, o que eu faço agora? Meu Deus, não sei o que eu falo, que eu não deixo de falar. Fiquem tranquilos, porque que eu tenho mais que o dobro da idade da maioria de vocês e eu também tenho essas incertezas. Eu também estou de queixo caído com muita coisa que acontece, né? Mas a gente está aqui para apresentar ideias de outros pensadores, de pessoas que já se debruçaram sobre esses problemas, né? Isso é muito legal. Eu estou recebendo uma mensagem, né? Isso é muito legal. Tem famílias que praticam essa decisão dividida, né, de chegar junto. Vamos conversar todo mundo, o que a gente acha, o que você prefere, o que você acha, né? Às vezes vai decidir a escola do filho, então não é uma pessoa só que decide, né? O que tem, o que você acha, isso aqui, aquele ali, né? Então, discutir as coisas, né? Eu acho que é muito bom. É muito legal, tem famílias que fazem esse debate. Eu tive essa felicidade, né? A minha família, a gente tinha liberdade para discutir, para conversar coisas, tal. E trago boas lembranças disso. Acho que isso nos forma, né? É legal, bem bom. Que legal, fico feliz de saber desses relatos, né? Eu acho que a gente tem que tentar transmitir os exemplos melhores que a gente recebeu, né? Então eu procuro, eu quero que vocês fiquem sempre à vontade para falar, né? Porque eu tive essa felicidade de ir na vida numa condição até privilegiada, acho, de me sentir à vontade para falar em muitas ocasiões, né? Então, isso é bom.